Olá, meu nome é Juliana Ribas, eu sou coordenadora de produção da Grosseries Speak e hoje eu vim falar para vocês sobre o conceito de eutanásia. A eutanásia tem se tornado muito mais evidente quando a gente fala das boas práticas de produção e bem-estar animal. Quando a gente pensa nas boas práticas, é comum vir à cabeça somente aquilo que se refere ao período de vida do animal, desde o nascimento, os cuidados com o ambiente, com a alimentação, mas saber o momento exato onde a gente deve optar por cessar a vida do indivíduo devido a alguma razão é importante para também preservar o bem-estar do animal. E o que seria a eutanásia? A eutanásia é o conceito da boa morte. Nada mais é do que um método aplicado para aliviar a dor ou o sofrimento de animal com o mínimo do estresse, causando a perda imediata da consciência com a subsequente morte. Então, no método de eutanásia, o animal tem que passar pela inconsciência imediata e não sentir dor antes de vir a óbito. Esse seria o princípio mais importante. E quando a gente fala de ter um método de eutanásia na granja, eu preciso que esse método seja sistematizado, para que isso traga segurança para o meu operador no dia a dia de trabalho. E como eu faço para sistematizar um método de eutanásia na produção? Pensando nisso, a gente tem que desenvolver alguns protocolos para que permita com que essa tomada de decisão seja única, rápida e sistemática, com que o método escolhido ele seja seguro para o operador, para o animal e tenha um custo adequado com a produção. Eu tenho que criar registros consistentes que permitam com que eu avalie o meu dia a dia, se eu estou tomando a decisão de modo correto, se as pessoas estão corretamente treinadas. E eu tenho que ter métodos que sejam validados cientificamente. Por que o método ser validado cientificamente é importante? Porque somente métodos creditados por universidades, organismos internacionais como a OIE, a VMA, a União Europeia e o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, eles trazem segurança sobre a forma de operação e sobre a efetividade real desse método. E como eu faço para sistematizar o meu processo de decisão? Para sistematizar a tomada de decisão de quando eu devo optar pela morte do animal, foi criada uma árvore decisória. A primeira pergunta que a gente deve se fazer é: o animal consegue se alimentar e beber água sozinho? Caso ele não consiga, eu devo optar pela eutanásia. Se ele conseguir beber água sozinho e se alimentar, porém ele possui um problema sanitário, eu tenho que me fazer a segunda pergunta. Esse problema sanitário vai responder a um tratamento veterinário? Caso o problema não responda, opte pela eutanásia. Se o problema responder, eu inicio o tratamento de acordo com a recomendação do médico veterinário durante 2 dias. O animal se recuperou? Se sim, ele segue a vida com o lote dele. Caso o animal não tenha se recuperado, é importante refazer o tratamento com uma outra opção de droga, por mais 2 dias. O animal se recuperou? Se sim, eu vou aguardar o período de carência e a idade adequada do indivíduo para levar o animal para abate. Se ele não se recuperou, eu opto pela eutanásia. A consulta dessa árvore traz segurança para que eu possa optar pelo processo de eutanásia de uma forma mais consistente no dia a dia de trabalho. Então, realizar as perguntas existentes nessa árvore, quando eu estou em frente a um animal que apresente um problema, é importante para que eu saiba se aquele é o momento de eutanasiá-lo. Uma vez que indivíduos que persistem com problemas de saúde dentro da granja podem se tornar fonte de infecção para outros animais, além de sentirem dor e passarem por um sofrimento desnecessário. E afinal de contas, quando um animal deve ser eutanasiado? Um animal ele deve ser eutanasiado quando ele apresenta em condições de dor ou sofrimento iminente, como, por exemplo, hérnias grandes que toquem o chão ou que sejam ulceradas, que atrapalhem a caminhada do indivíduo, feridas abertas que tenham sangramento constante e que o animal não consiga se recuperar, prolapsos que não sejam compatíveis com o processo de redução ou prolapsos uterinos.
Animais que apresentem fraturas de membros que impeçam a caminhada e a movimentação. Leitões que nasçam aí com algum defeito congênito que seja incompatível com a vida, como, por exemplo, ausência de ânus ou fenda palatina. Animais em condições de caquexia que não tenham possibilidade de recuperação. Esses são alguns exemplos de animais que devem ser eutanasiados no dia a dia das granjas. Porém, a gente precisa conhecer quais métodos eu vou utilizar para eutanasiá-los. Mas essa é uma conversa para uma próxima videoaula. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada.